Ei, estudante, olha só, não adianta estudar um monte de conteúdo e depois simplesmente esquecer tudo que você aprendeu. Por isso, nessa aula de hoje, aqui com esses resuminhos e rabiscos, eu vou orientar você em relação à revisão de conteúdos que você já estudou, utilizando aqui alguns tipos diferentes de revisão, certo? Para isso, eu fiz aqui um calendário à mão mesmo, um calendário todo torto, esquisito, com 28 dias, tá? Mas enfim, o que vale é a intenção. E vou rabiscar aqui algumas coisas, vou usar esse esqueminha como referência. E vamos lá, a ideia aqui é te ensinar a utilizar 5 tipos de revisão, pelo menos, para você levar aí para o seu dia a dia, para sua rotina de estudo e para você não perder aquilo que você ganhou, tá? E para você começar, para a gente se entender aqui, a primeira coisa é entender isso. O que diferencia o estudo da revisão? Muita gente trata como se fosse a mesma coisa, ou muita gente simplesmente se dedica aos estudos e não se dedica à revisão e acaba perdendo aquilo que estudou, tá? Então vamos pensar assim, estudar é aquilo que a gente faz para ganhar, certo? E nesse caso, ganhar, a gente está falando aqui de aprender. Então, quando você estuda, e aqui a gente fala de estudo no sentido de assistir aula, fazer leituras, resolver questões, montar anotações, tudo isso é estudo. Tudo isso você faz para, num primeiro momento, num primeiro contato com o conteúdo, você faz isso para aprender um conteúdo. E a revisão? A revisão vai servir essencialmente para duas coisas. Vai servir para a gente falar de manutenção, ou seja, você faz revisão para manter aquilo que você aprendeu e também para pegar o que você aprendeu e aprender um pouquinho mais, adicionar camadas, elaborar camadas de conhecimento e fazer o que a gente chama de ampliação. Então, repara, quando você estuda pela primeira vez um conteúdo e aprende pela primeira vez o conteúdo, você tem ali um conhecimento. Quando você revisa esse conteúdo que você já estudou, você está fazendo o quê? Você está guardando e mantendo esse conhecimento, dando manutenção, mas, dependendo do jeito que você revisa, você acaba aprendendo coisas novas e amplia. Ou seja, a aprendizagem, ela acontece o tempo todo. Às vezes só para manter, às vezes para ampliar. Então, guarda, por enquanto, que aprender significa, essencialmente, você olhar para frente. Quer dizer, você avançar no conteúdo. Enquanto que revisão significa o quê? Significa você olhar para trás, significa você voltar num conteúdo, num conhecimento, para manter e ampliar esse negócio. E aí, isso tudo, claro, faz parte de uma rotina, né? Geralmente, mais ou menos assim, você tem ali os seus momentos de aula, né? Que a gente pode diferenciar do estudo. Quando você usa uma aula ali para entender, então você vai numa aula da escola, uma aula do cursinho, uma aula da faculdade, sei lá. Basicamente, você entende o assunto para depois você estudar. Aí você estuda e aprende de fato. Aquilo que você aprendeu, repara, tudo que você aprendeu está condenado a ser esquecido, a não ser que você revise e reforce. Geralmente, né? Algumas coisas são para sempre, mas, via de regra, conteúdo que você vê na escola, conteúdo que você estuda de modo acadêmico, você está condenado a esquecer se você não revisar. Então, a revisão é para reforçar e fazer manutenção na sua memória. E depois, em algum momento, você faz a avaliação. Você testa o que aprendeu, testa os seus conhecimentos, verifica suas lacunas de aprendizagem e aí calibra isso, fazendo mais revisão daquilo que você esqueceu, daquilo que você errou, daquilo que você não aprendeu direito. E a partir daqui, dessa calibragem, você segue a vida com mais aula, mais estudo e mais aprendizagem. Mas vamos lá. Onde que as revisões entram aqui, né? Vamos utilizar aqui esse esqueminha que eu fiz do meu calendário esquisito para a gente se entender melhor com essa história. Olha só. Eu fiz um calendário para a gente ter aqui um ponto de vista, né, temporal. Quando a gente fala de revisão, é muito importante entender que a revisão ela acontece ao longo do tempo, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos pensar aqui numa situação de escola, mas que vale para cursinho, vale para pré-concurso, vale para universidade, vale para qualquer situação, vale para ensino superior, enfim. Qualquer pessoa que estudou vai ter que revisar, então vale para qualquer segmento. Imagina que a gente vai pensar aqui que você teve um conteúdo novo, que você estudou, vamos colocar aqui no dia 10 desse mês. Então, nosso ponto de referência vai ser o dia 10.
Digamos que nesse dia 10 você estudou um novo conteúdo. Vou botar aqui no contexto escola. Digamos que você estudou o capítulo de biologia, o capítulo 7 de biologia, certo? Então, esse aqui é o nosso ponto de referência. Se você teve aula de biologia e você teve o teu estudo, né, associado a esse mesmo dia, você já começa fazendo algumas revisões aqui nesse esquema. Então, eu vou te mostrar dois tipos de revisão, duas estratégias que você usa na sua própria sessão de estudo e outras duas estratégias que você usa depois da sua sessão de estudo. Então, vamos começar aqui. Digamos que na quarta-feira do dia 10 você teve aula de biologia, capítulo 7 lá na sua escola. Então, considerando aquele mantra, né, de que aula dada é aula estudada, você vai estudar o capítulo 7 hoje, para aprender esse capítulo 7. E aí, sempre que você estuda um novo conteúdo, você tem que fazer o seguinte, ó. Ao estudar um assunto, você já pode fazer o que a gente vai chamar de revisão embutida, que nesse caso é essa primeira revisão aqui de retomada que você faz na própria sessão. Então, já vou dobrar aqui para dizer que a gente vai matar esse assunto. O que é uma revisão de retomada? É o seguinte, ó. Se você vai estudar o capítulo 7 agora, se você vai estudar o capítulo 7 lendo livro, fazendo anotações e resolvendo questões sobre o capítulo 7 de biologia, qual é a primeira revisão que você faz? Antes de começar o estudo propriamente dito, você faz o que a gente chama de retomada. O que é retomada? Retomada é uma revisão embutida que você faz na própria sessão de estudo e que, nesse caso aqui do nosso exemplo, vai servir para quê? Se eu vou estudar e aprender o capítulo 7, que é o novo conteúdo, eu preciso retomar e revisar rapidamente pelo menos o capítulo 6. Se der, quem sabe, o capítulo 5. Se for necessário, quem sabe, o capítulo 4. O que é isso aqui? Esse aqui é o conteúdo anterior. Esse conteúdo anterior é aquele conteúdo que veio antes do capítulo 7, que serve de quê? Isso aqui serve de base. É o que a gente conhece também como o quê? É o que a gente conhece, é o que a gente chama, né, na pedagogia, de conhecimento prévio. O que é o conhecimento prévio? É aquele conhecimento que veio antes do novo conhecimento, é aquele conhecimento que serve de base e sustenta o novo conhecimento. Ou seja, se você quer aprender o capítulo 7 de biologia, você tem que saber muito bem sabido o capítulo 6, o 5, o 4, o 3, o 2, o 1 e tudo que veio antes. Por quê? Porque é o conhecimento prévio que sustenta o conhecimento novo. Beleza? Então, gradualmente você tem que aprender, né, os conteúdos que passaram para o novo conteúdo fazer sentido. Se de repente você não estudou direito o 5, não aprendeu direito o 6, vai ser muito mais difícil aprender o conteúdo do capítulo 7. Vai por mim, tá bom? Então, nesse caso, a gente começa aqui falando em revisão de retomada por isso, tá? A sua revisão de retomada basicamente é o quê? É você voltar rapidamente, em mais ou menos 3 minutos, aquele conteúdo que veio antes. Então, repara, isso aqui você vai fazer na sua própria sessão de estudo. Se você vai parar mais ou menos aí, vamos imaginar que você vai fazer mais ou menos, sei lá, 1h20 de estudo de biologia. Você vai tirar dessa 1h20, mais ou menos 3 minutinhos só, para lembrar desse conteúdo que veio antes. Basicamente, você vai pegar e vai fazer a releitura dos seus resumos, né, do capítulo 6, 5 e 4. Você pode responder perguntas evocadoras de memória, que foi tema da última aula que eu publiquei aqui. Você pode responder testes rapidinhos, enfim, são coisas muito rápidas que você vai usar só para recordar e lembrar rapidamente desse conteúdo prévio. Isso aqui, ó, a gente compara quando você assiste uma série. Às vezes, dependendo da série que você assiste, digamos que cada episódio tem ali mais ou menos 40, 50 minutos. Às vezes não tem aquela série que tem aqueles 30 segundos que mostram os principais acontecimentos dos episódios anteriores. Isso é uma revisão de retomada.
Essa revisão de retomada que a série faz com você ajuda você a compreender melhor o novo episódio. E aí aqui é a mesma premissa, certo? Para você compreender melhor, digamos aqui o nosso episódio 7, vale a pena você lembrar dos principais acontecimentos do episódio 6, 5, 4 e todos os outros, se for possível, tá bom? Então, isso é a revisão de retomada que você faz aqui mesmo no dia 10, no mesmo dia que você estuda o assunto. Além disso, existe a revisão imediata. O que é a revisão imediata? A revisão imediata, como diz o nome, é aquela que você faz imediatamente na sua sessão de estudo, assim que você termina a sua sessão de estudo. Então, vamos imaginar que aqui, na hora de estudar, você tem aqui uma sequência, né? A gente começa o nosso estudo aí com a retomada, como a gente viu. Então, eu faço a retomada do capítulo 6, do 5 e do 4. Por quê? Porque eu estou aqui estudando o capítulo 7. Aí daí eu faço tudo que eu tenho que fazer para estudar, né? Digamos que depois de fazer a retomada, eu faço a minha prática de recuperar informações lá da aula do capítulo 7. Eu faço, quem sabe, a minha leitura ativa. E aí faço as minhas anotações de estudo, resolvo ali as minhas questões sobre o capítulo 7, né, usando aquele método que a gente já falou por aqui também, de fazer 3 questões, que aí você corrige, depois ajusta. E aí, feito isso, você melhora as anotações. Então, basicamente, você pode seguir essa sequência de estudo. E aí, supostamente, você terminou de estudar o capítulo 7. O que você faz agora para terminar bem ele? Você faz uma revisão imediata. Essa revisão imediata quer dizer o quê? Quer dizer que você vai pegar seu caderno, seu livro, qualquer coisa que você produziu aqui, você vai virar, vai esconder e vai tentar lembrar imediatamente agora daquilo que você acabou de estudar. Fazendo o quê? Fazendo um mini resumo, pegando, por exemplo, um post-it e escrevendo nesse post-it aquilo que você lembra, aquilo que você consegue recordar de imediato do que você acabou de estudar. Então, por exemplo, eu posso terminar de estudar, eu pego ali um post-it sei lá, acabei de estudar fotossíntese no capítulo 7. Aí eu vou lá, pego o meu post-it e lembro que fotossíntese basicamente é um processo que eu faço não sei o quê, que depois leva para não sei o quê e acaba não sei aonde. E aí pronto, revisei. É uma coisa que você vai fazer aí, ó, em mais ou menos 3 a 5 minutinhos. Do mesmo jeito que você fez ali a retomada no começo. O que é essa revisão imediata? É você tentar, de cara, imediatamente, em pouco tempo, recuperar as informações do que você passou aí na tua sessão de estudo. Então, digamos que aqui você levou mais ou menos 1h20 para estudar. O que eu faço aqui? Eu reservo os últimos 3, 5 minutinhos da minha sessão de 1h20. Então, digamos que eu fiz ali, no fim das contas, 1h17 de estudo, digamos, certo? 1h15 talvez. E aí deixei sobrar ali os 5 minutinhos, 3 minutinhos para fazer a revisão imediata. Pegando então um post-it, tentando pegar uma folhinha menor e tentando resumir num desenho, geralmente, num esquema, alguma coisa assim. Então eu geralmente recomendo para a galera que faça uso de post-it. Você pode gravar um vídeo curto, como se fosse um vídeo de rede social, pequenininho, de um minutinho, 1 minuto e meio, para mostrar o que foi que você aprendeu. Você pode fazer perguntas, você pode fazer uma lista de perguntas para fazer uma revisão imediata, mas não necessariamente responder questões, tá? Responder questão já é outra coisa aqui. Então você pode fazer você mesmo as suas próprias perguntas, você pode gravar, se você quiser, um áudio no seu celular, no seu WhatsApp, como se fosse uma revisão imediata. Você pode fazer um desenho ou um esquema que represente de forma muito simplificada aquilo que você acabou de estudar. Então, qualquer opção dessas serve bem para você como uma revisão imediata. E aí o que aconteceu? Numa única sessão de estudo, você já fez 2 revisões. Uma de retomada do que veio antes e uma imediata do que você acabou de estudar. Então, repare que nessas 2 revisões, a gente ainda nem saiu do dia 10. Agora vamos pensar o seguinte. Na sequência, eu tenho lá outras aulas, outros capítulos, outras disciplinas, outros dias e minha vida vai andando para frente. O que seria uma revisão de fixação ou revisão parcial? Essa é uma revisão oportuna que você pode fazer no meio de semana, naquele dia ou outro que por acaso você pode ter
um tempinho mais livre. E aí você faz a revisão de fixação parcial. Então, basicamente, vamos imaginar que na quinta-feira eu tenho lá, de repente, um dia mais livre. Então, o que acontece? Na quinta, tendo esse dia mais livre, né, nesse caso no dia 11, digamos que eu tenho lá uma sobra de 20, 30 minutos nesse dia por alguma questão aí da minha rotina. Então, eu posso fazer uma revisão de fixação. Eu posso fazer o que aqui? Eu posso pegar alguns dos conteúdos que eu estudei na semana, algumas das disciplinas, e fazer algum trabalho extra de reforço e fixação diante da importância que um conteúdo ou outro venha a ter. Então, digamos que na minha semana aqui da escola eu estudei um monte de coisa, mas por algum motivo o conteúdo de biologia do capítulo 7 que eu vi ontem é muito importante. Então, vale a pena fazer o quê? Vale a pena fazer uma sessão extra de trabalho, onde basicamente eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse conteúdo aqui do capítulo 7, fixação parcial, e vou geralmente fazer o quê? Eu vou fazer duas coisas. Ou eu vou fazer mais questões para trabalhar mais ainda esse conteúdo, e aproveitando, né, que passou de um dia para o outro, o meu conhecimento se consolidou melhor na minha memória de longo prazo. Então aqui eu posso fazer mais questões, inclusive questões mais difíceis e trabalhosas. Por quê? Porque com certeza no dia 11 eu tenho uma condição de conhecimento melhor do que eu tinha no dia 10 para aproveitar e trabalhar o conteúdo do capítulo 7. Então, o que é uma revisão de fixação? É uma oportunidade que você tem de pegar algum conteúdo que você viu aí de segunda, terça ou quarta, né, já que a gente está falando aqui da quinta, para trabalhar alguma coisa. Se você tivesse um tempo sobrando na quarta, você poderia trabalhar os conteúdos de segunda e terça, por exemplo. Se você tem terça e quinta mais livre, na terça você pode trabalhar o conteúdo de segunda, na quinta você pode trabalhar o conteúdo de terça e quarta, por exemplo. Então a fixação, ela é sempre assim, para atacar um pedaço do conteúdo. E aí você pode fazer mais questões, ou, se você achar pertinente, você pode trabalhar um pouco mais de teoria. Se de repente, aqui no dia 10, quando você estudou o capítulo 7 de biologia, se de repente não deu tempo de ver toda a teoria, ou se você viu alguma coisa mais por alto, tá? Mas, no geral, prefira sempre trabalhar com resolução de questões, porque a questão força você a se envolver mais com o estudo, gera uma sensação maior de esforço, e por causa do esforço e pelo fato, né, de você superar dificuldades desejáveis e pelo fato de nas questões você trabalhar com a prática de recuperar informações, isso gera uma aprendizagem mais duradoura, mais profunda e mais significativa. Então, o que é uma revisão de fixação, no fim das contas? É uma revisão que vai acontecer de segunda a sexta, naquele dia que você tem um tempinho a mais e que você vai usar para atacar aquilo que tem o quê? Aquilo que tem mais valor, aquilo que tem mais impacto ou relevância diante dos conteúdos que você estudou nos últimos dias. E para fechar, temos aqui a revisão, que a gente vai chamar de manutenção. Essa a gente deixa, eu costumo, pelo menos, né, recomendar para os meus alunos, que fique sempre ali no sábado. A revisão de manutenção, ela faz parte de uma programação, ela é mais completa e, pela minha experiência, ela funciona melhor aos sábados, pelo menos para quem tem o sábado mais livre. Por quê? Porque aqui no sábado você consegue fazer o quê? Você consegue olhar para o conteúdo de sexta, você consegue lembrar do conteúdo de quinta, você consegue olhar para o conteúdo de quarta, você consegue pegar o conteúdo de terça, você consegue pegar o conteúdo de segunda. Então, o que é a revisão do sábado? A revisão de manutenção. É aquela revisão que vai fazer parte de uma programação, onde você vai separar, digamos, mais ou menos aí 2 horas do teu sábado, e nessas 2 horas você vai dedicar uma parcela dessas 2 horas para revisar toda a biologia que você estudou essa semana. Você vai separar dessas 2 horas um tempinho para revisar toda a matemática, toda a geografia, todo o português, toda a história, todo o conteúdo das matérias que você viu nessa semana, ou pelo menos todos os conteúdos das matérias mais relevantes que você viu ao longo da semana. Então, a revisão de sábado
ela é o quê? Ela é uma revisão mais completa, mais dedicada, mais detalhada, que faz parte de uma programação na qual você pega ali os conteúdos que você estudou mais recentemente dentro da programação. Então você vai dizer assim, ó, eu estudei isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Então lá no sábado você faz o quê? Você revisa esse e esse. E como que você faz essa revisão? Você faz ela através de resolução de questões. Sempre com resolução de questões. Mas lembrando, resolução de questão para aprender, para trabalhar. É uma revisão, é uma resolução de questão feita ainda para você aprender. Diferente da revisão SARA, que aí já tem outra pegada. O que é a tal da revisão SARA? SARA é a revisão que eu geralmente recomendo para os meus alunos que seja feita no domingo, porque ela é uma revisão que dá um pouco mais de trabalho, porém, proporcional ao trabalho que ela dá também de resultado, de impacto e de aprendizagem. O que é uma revisão SARA? O que é uma revisão global? Essa revisão SARA, a gente vai chamar assim, ó, revisão SARA. Por quê? Vamos botar aqui para você entender. Revisão SARA significa o quê? Que você vai fazer aos domingos um simulado que é avaliativo, que também é revisional de ajuste. O que é tudo isso? É basicamente você fazer um simulado. Vamos pensar aqui que você está estudando para o Enem. O que eu faria se eu fosse você todo domingo? Eu faria uma revisão SARA todo domingo, que é o quê? Um simulado Enem. Pronto. É um nome complicado para uma coisa simples, né? Então, vamos pensar em Enem. Se você fizer um simulado, por que ele é simulado? Porque aqui você vai simular a banca e o tempo da banca, né? Então, digamos que aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um simulado Enem com questões do Enem sobre as questões, sobre conteúdos que eu já estudei e eu vou considerar ali meu tempo de prova do Enem. Então, eu vou fazer um simulado de 5 horas e meia, por exemplo. Ou, se eu não tiver esse tempo todo, eu posso fazer com uma simulação de tempo. Pensando assim, lá no Enem de verdade, eu tenho que fazer 20 questões por hora. Então, eu vou tentar fazer isso aqui. Eu vou fazer um simulado com apenas 20 questões, mas a minha meta é bater essa 1 hora, que é o tempo de prova. Então, eu estou simulando a banca e o tempo de banca. Esse simulado ele é avaliativo por quê? Porque ele vai me dar um resultado, né? Baseado nele, eu tenho desempenho. Repara que nas outras revisões, quando você fazia questões, eu falei o quê? Faça as questões para aprender. O objetivo não é acertar, o objetivo é aprender. Aqui não. Aqui o teu objetivo é de fato acertar a questão. Então, você vai avaliar o teu desempenho em que sentido? Se você fez, por exemplo, 20 questões, eu quero saber das 20 quantas eu acertei. Eu acertei 10, então meu desempenho foi 50%. E o meu tempo? O meu tempo, a meta era 1 hora. Só que eu levei 1 hora e 15 para fazer 20 questões. Quer dizer, então, que eu estou abaixo do tempo, eu estou lento. Então, eu estou avaliando o meu desempenho. Por que esse simulado ele é revisional? Porque, basicamente, você só vai fazer questões de conteúdos que você já estudou, óbvio, né? Não adianta você fazer aqui nesse simulado questões de biologia sobre genética mendeliana se você ainda não estudou genética mendeliana. Isso não vai avaliar nada em você. E ele é de ajuste por quê? Porque depois que você faz o simulado, é importante que você se dê um feedback corretivo. Ou seja, eu fiz 20 questões, acertei 10, meu rendimento foi 50%. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar todos os erros que eu cometi, todas as questões que eu errei, e preciso fazer o quê? Preciso fazer uma revisão de reforço. Ou seja, se lá no meu domingo, do dia 14, eu separei 1 hora para fazer 20 questões, o que eu vou ter que fazer também? Eu vou separar 1 hora para fazer as questões e depois eu vou guardar mais um tempo, após o tempo que eu coloquei para o meu simulado, para fazer o quê? Para fazer esse momento de ajustes, de voltar no conteúdo e
reforçar aqueles pedaços do conteúdo que eu não entendi, as questões que eu errei, as lacunas de aprendizagem. E aí, para isso, vale a pena buscar a resolução comentada das questões, vale a pena buscar resumo pronto, vale a pena voltar para o meu caderno. Em último caso, posso voltar, né, para alguma videoaula ou outra. O importante é, depois que eu fiz o simulado e percebi o meu desempenho, eu preciso ter um momento de ajuste, ou seja, de estudar em cima dos meus erros. Fazendo isso, eu estou revisando e ampliando. Lembra do início lá do nosso papo? Para que serve mesmo, então, fazer um simulado todo domingo? Se você está se preparando para o Enem, para algum outro vestibular, para um concurso, para qualquer coisa. Quando você faz um simulado, você está revisitando um monte de conteúdo de forma aleatória por conta das questões. E, por causa dos seus erros, você está se obrigando a reforçar algumas coisas, provocando ampliação. Então, dessa forma, você tem aí toda uma dinâmica de revisões que vai te ajudar demais, tá bom? Então, esse é o tipo de revisão que a gente chama de revisão SARA ou revisão global, beleza? E aí, considerando isso, você tem aí, então, o teu esquema geral de revisões. Lembra que, geralmente, né, de segunda a sexta, você estuda conteúdos e aprende novos conteúdos. De vez em quando, você para fixar algum, né, quando você tem tempo durante a semana. Obrigatoriamente, todo sábado, você para tudo para fazer revisão de manutenção. E se der, aos domingos, pode ser domingo sim, domingo não, se você preferir, você faz o SARA, que é o Simulado Avaliativo Revisional de Ajuste, para trabalhar os conteúdos de forma global, de forma longínqua, né? Imagina que a gente está falando aqui do dia 14. Nesse simulado aqui do dia 14 desse mês, digamos que de julho, você pode fazer aqui o quê? Um simulado com questões que vão pegar conteúdos que você estudou lá em fevereiro. Então, esse simulado de domingo, ele garante que você fique sempre, sempre, sempre em mais um contato com aqueles conteúdos, pelo menos com aqueles que têm maior relevância para sua banca, tá bom? Então, não esquece que, no geral, a gente tem essa dinâmica aí, beleza? No fim das contas, eita, muito papel, deixa eu pegar aqui. No fim das contas, guarda isso, né? Que quando a gente fala de estudar significa olhar para frente, significa plantar uma plantinha nova no seu jardim. Revisar significa olhar para trás, dar manutenção e ampliação, ou seja, significa pegar a plantinha que já nasceu no seu jardim e cuidar dela, botar um adubo, regar de novo, para ela continuar ali. Porque, de novo, aquele papo lá do início da aula, não adianta nada você gastar aqui toda uma energia para estudar um conteúdo se depois você não revisa e acaba esquecendo tudo o que você aprendeu, tá? Então, não esquece, você tem que se preocupar em ganhar, mas também tem que se preocupar em não perder, beleza? É isso, estudante. Espero que esse tipo de conteúdo tenha te ajudado. Se você tiver alguma consideração sobre qualquer coisa que eu falei por aqui, deixa um comentário que vai ser um prazer conversar com você. E desculpa aí pela aula de quase meia hora, mas de verdade, eu demorei assim porque eu acho que isso aqui é muito importante para você.